Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado nós vamos rezar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho, Jesus nos conta a parábola do joio e do trigo. E é uma parábola que nos convida a pensar, nos convida a refletir no joio e no trigo, naquilo que é bom e naquilo que é ruim, em nós e nossa história. Porque nós temos a tendência de dividir e separar tudo. Na minha história existem as coisas boas, as boas lembranças, as boas memórias, as coisas que são gostosas de recordar, mas também existem os espinhos, as tristezas, as perdas, os sofrimentos, as dores. E nós separamos como se algo fosse ruim, descartável, e algo fosse bom, memorável. E Jesus nos mostra hoje que a coisa não é bem assim. Se nós queremos arrancar aquilo que nós consideramos como ruim, nós acabamos arrancando e destruindo aquilo que também é bom. Portanto, meus irmãos, Jesus nos convida a olhar para a nossa vida como um todo, como um livro de histórias, onde a história tem começo, meio e fim. E a história é marcada por altos e baixos, vitórias, derrotas, conquistas, derrotas, tristezas, sofrimentos. E assim se faz a história. Imagine se você pega um livro que fosse assim... Era uma vez e na segunda página viveram felizes para sempre. Que livro sem graça! E muitas vezes nós queremos que a nossa história seja assim. Viveram felizes para sempre, sem nada de dificuldade, sem nada de sofrimento. E a vida não é assim. Jesus nos convida hoje a olharmos para a nossa história como um todo que nos trouxe hoje onde nós estamos, como um todo que foi responsável por hoje sermos quem somos. E diante deste todo, entregarmos nas mãos de Deus, para que, no caso da nossa vida, quando nós formos chamados para junto dele, Ele é quem vai separar aquilo que realmente é ruim,
que deve ser queimado, jogado fora, daquilo que é bom, que permanecerá. Portanto, irmãos, neste breve momento de oração, entregue toda a tua vida nas mãos de Deus, na certeza, na fé, na esperança de que no momento certo Ele vai tirar e arrancar aquilo que te incomoda, aquele espinho na carne que você por uma vida inteira tenta arrancar, mas que só será arrancado no céu. Ó Jesus, o Senhor que nos convida neste Evangelho a entregarmos a nossa vida nas mãos do Pai, a nossa plantação nas mãos de Deus, certos de que, por mais que nós contemplamos na nossa vida, em nossa história, coisas que não gostamos, coisas que nos irritam, coisas que nos machucam, mas o Senhor nos convida a cuidar da nossa vida como uma vida inteira, não como uma vida dividida. E assim, cuidando, zelando, dando a cada um de nós todo o amor que necessitamos, assim nós vamos caminhando dia após dia, crescendo e frutificando, até chegarmos ao céu, aonde o Senhor separará a nossa dor, o nosso sofrimento, aquilo que é ruim, e queimará, mas aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso permanecerá. Dai-nos essa fé e essa esperança, para não destruirmos a nossa vida achando que estamos tirando o mal, mas na verdade nós estamos retirando aquilo que também é bom. Por isso, Pai, conduza-nos a essa sabedoria, em deixarmos que o Senhor cuide da nossa vida, da nossa plantação interior. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.